Fala pessoal, tudo bem com vocês? A derrota do Flamengo para o Al Hilal pelo placar de 3-2, a gente vai tentar explicar aqui para vocês o porquê, os erros e acertos de Vitor Pereira e principalmente o que esperar do Mengão daqui para frente. O Mundial já foi, Supercopa não deu e agora vamos ver o que vai acontecer no restante da temporada. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, tô contando com teu like, tua inscrição, do ladinho tem as notificações para tu ativar, então chega mais, vamos juntos! Então vamos lá, né, gente? Vamos tentar explicar o que aconteceu com o Flamengo nesse duelo contra o Al Hilal. Primeiro de tudo, eu quero ressaltar a soberba. O Flamengo, desde a final da Libertadores, estava falando: Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar. No entanto, sempre antes da decisão, tem um adversário nas semifinais. E detalhe, no retrospecto, como por exemplo Internacional 2010, Atlético Mineiro 2013, Palmeiras 2020, nenhum desses clubes conseguiu avançar até a grande decisão, clubes brasileiros. Agora o Flamengo entra nessa lista. O time do Al Hilal tem bons jogadores, a exemplo de Marega, que atuou no Porto, Vieto, que atuou, por exemplo, no Atlético de Madrid, Cuejá, que fez uma grande partida, o Caridio, jogador que inclusive era tido como desfalque, mas foi para o jogo atuando como volante ao invés de ponta, como a gente está acostumado a ver em duelos, por exemplo, contra a seleção brasileira, além de Salem, aquele mesmo que teve um grande desempenho com a Arábia Saudita na Copa do Mundo, com direito a golaço sobre a Argentina campeã do mundo, e Galo, atacante ex-Manchester United. O Flamengo já começou errando durante a partida, com um pênalti bobo cometido. Salem foi lá e abriu o placar. Um baque. Num jogo de 90 minutos você não pode cometer um erro tão bobo assim no início. Mas o Mengão, com a sua qualidade técnica e individual, conseguiu chegar ao gol de empate com Pedro, que por sinal foi a luz nesse time do Flamengo. 2 gols, ele quem se salvou nesse duelo. Acredito que mais ninguém tenha tido uma atuação realmente para se bater palmas no Flamengo. O detalhe é que o Flamengo propunha o jogo. O Al Hilal, que se esperava pelo estilo de jogo montado, talvez um jogo de trocação, não, pelo contrário, esperava as ações da equipe rubro-negra, não sofria, mas ao mesmo tempo escapava nos contra-ataques, especialmente com Marega e Salem. Por falar em Marega, que baita jogador, hein? Qualidade técnica, força física, e em muitos momentos que ele colocava a bola debaixo no braço e tentava fazer alguma jogada diferente, saía. E saía lances de muito perigo, saíam lances de muito perigo, que por muito pouco não resultaram em gol do Al Hilal. Que por sinal, por falar na equipe saudita, um esquema defensivo num 4-4-2, deixando Galo e Vieto lá como referências. E até mesmo palavras do técnico do Al Hilal, Ramon Dias. Vieto atuando nas costas de Thiago Maia e Gerson, justamente porque os volantes do Flamengo não têm uma característica de intensidade, marcação homem a homem, então esse foi um ponto interessante que ele explorou e explorou muito bem. Por falar em Vieto, ele sofreu os 2 pênaltis e fez o gol que deu ali o 3-1 a favor do Al Hilal, né, e foi um dos destaques da partida. Uma das grandes polêmicas foi justamente no lance desse segundo pênalti, que o Salem foi lá e cobrou ao final do primeiro tempo. Na minha visão, um pênalti existiu, mas eu não teria aplicado o segundo cartão amarelo ao Gerson. Acho que ali uma dupla punição não é cabível, eu acho, nessa situação. É fato que aconteceu o pisão, não foi da forma intencional, inclusive o jogador, acho que ele quis alegar, na verdade, foi o contato com o Davi Luiz na cabeça. Mas o árbitro marcou o pênalti embaixo, no contato com o Gerson, que realmente existiu, na minha visão. Também foi pênalti, mas o cartão amarelo eu achei desnecessário. E aí o Flamengo foi para o segundo tempo prejudicado sobre 2 aspectos. No placar, né, e dessa forma justo, até porque os 2 pênaltis existiram, mas o prejudicado que eu falo em si, da atuação em si da equipe nos 45 minutos. E o prejudicado efetivamente por ter um jogador expulso, no caso o Gerson com os 2 cartões amarelos. No segundo tempo aí vem uma das grandes críticas, tirar o Arrascaeta para colocar o Pulgar. Eu entendo o preenchimento do meio de campo, eu entendo colocar um cara como o Pulgar para cumprir ali a função ao lado do Thiago Maia, mas você tirar o Arrascaeta, gente, um cara que com um toque na bola pode decidir, ele poderia muito bem readaptar o Flamengo, colocando o Everton Ribeiro como segundo homem de meio de campo, deixando o Arrascaeta e o Everton Ribeiro os 2 juntos, porque o Flamengo, sem os 2, perde muito em criatividade, conexão direta, não tem a menor condição num jogo dessa importância. Vitor Pereira errou, tirou também o Léo Pereira para colocar o Fabrício Bruno aí por uma questão física, mas ao tirar o Arrascaeta, embora não fizesse um bom jogo, é um cara que com um toque na bola pode decidir, pode deixar o Pedro e o Gabi na cara do gol. Realmente errou o Vitor Pereira e pagou caro por isso. Destaque também a entrada do Michael, ele que não foi titular, né, durante o jogo, mas que entrou e achei inclusive o Michael em alguns momentos um pouco
diminuindo a passagem. Claro que ele tem um carinho muito grande com o Flamengo, mas foi importante em puxadas de velocidade. Deixou o Salem nos últimos lances ali do jogo na cara do gol, poderia ter dado assistência, mas achei que em alguns momentos o Michel poderia ter partido um pouco mais para cima, ter finalizado, mas ele acabou também ali um pouco maneirando, né? O Marega, por sinal, ele fez uma grande jogada no segundo tempo, que por muito pouco o Aldo Sari, camisa 4, né, o Califa, camisa 4 da equipe do Al Hilal, mandou a bola na trave. Por muito pouco não seria gol do Al Hilal. E o Flamengo, quando entrou o Eric Pulgar, meu Deus do céu, muitos erros na saída de jogo. Vamos lá. O Flamengo tinha um jogador a menos, não poderia se desgastar e a margem de erro é mínima, gente, nesse tipo de jogo. O Flamengo errou muitas saídas de bola, muitas saídas de jogo. Então a equipe se desgastou e a sorte foi, entre aspas, que o Al Hilal pecava na última bola. Se tivesse um pouco mais de capricho, um pouco mais, digamos ali, de qualidade sobre esse aspecto, o placar já teria se resolvido há muito tempo, né? Eu gostaria de ressaltar também a atuação do Cuéllar, volante ex-Flamengo. O que ele jogou foi algo assim impressionante, como poucas vezes eu vi. O Cuéllar, eu acompanhei ele no futebol brasileiro, à época no Flamengo, mas ele teve um crescimento na Arábia Saudita que foi impressionante. É um cara que não é aquele, Cuéllar, vai lá, coloca a bola debaixo do braço e faz um golaço. Não, mas aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz com maestria, ele faz com qualidade, ele faz com ele é refinado naquilo que faz, né? Rouba a bola, mas na bola, sem cometer falta. É um cara que está em todos os lugares do campo. Toda a segunda bola sobrava com a olhada nos pés dele, distribuía o jogo. Realmente baita atuação do volante colombiano. E aí, aos 67 minutos, mais um erro do Vitor Pereira. E acho que aí, muito mais por uma questão física do que técnica, saiu Everton Ribeiro para a entrada do Everton Cebolinha. O Flamengo virou uma paçoca tática, perdeu, entre aspas, perdeu a Arrascaeta, né? Pela saída do Gerson, saiu a Arrascaeta e Everton Ribeiro. E aí, você tinha a linha de 4 de defensores, você tinha 2 volantes inoperantes, né, inofensivos, que eram Thiago Maia e Pulgar, que não armavam o jogo, você tinha um buraco no meio que não era preenchido por ninguém, o Gabigol tentava recuar, mas não tinha a menor condição, e o Everton Cebolinha pelo lado e Pedro e Gabigol na frente, ou seja, era um Flamengo de conexões diretas, e aí conexão direta num jogo como esse não tinha a menor condição. O Marega, muitas vezes que precisava arrancar, era uma máquina física, passava por cima de todo mundo, fez uma grande atuação. Aos 69 minutos, uma estatística muito importante, eram 17 finalizações ao longo do jogo. 10 do Flamengo, 7 do Al Hilal. 2 do Flamengo no gol, 3 do Al Hilal no alvo. E aí não era aquele jogo de muitas finalizações no alvo, de grande trabalho dos goleiros, mas um jogo com um número até interessante de finalizações. Aos 69 minutos saiu o gol do Al Hilal. Bola perdida pelo Pulgar, péssima atuação, péssima jornada do volante chileno. E aí, o Salem acha num contra-ataque ali de 3 contra 2, o Vieto do outro lado, ele finaliza, a bola bate no travessão e entra. Criatividade zero no meio de campo do Flamengo após a saída de Everton Ribeiro e Arrascaeta, que acabou culminando na derrota da equipe aí do Vitor Pereira. Aos 73 minutos, a torcida do Al Hilal já estava começando a cantar olé, para vocês terem uma noção. O Al Hilal foi muito inteligente. A partir do momento que percebeu, o Flamengo cansou, toma com o resultado na mão, tocou a bola, cadenciou, circulou o jogo, cansou a equipe rubro-negra. Mas a gente sabe que não dá para descartar de cara uma possibilidade de uma reviravolta, até porque é o futebol. E aí só aos 91 minutos a bola chutada ali pelo Gabigol, após receber o passe do Ayrton Lucas, a bola desviou, sobrou para o Pedro, que balançou as redes, e aí teria emoção até o fim. Não é que o Flamengo chegou lá com muito perigo, por sinal foi o Al Hilal que chegou. Num contra-ataque, o lateral poderia ter dado a bola voltando para o Salem, que ele sairia de cara para o goleiro, e aí acabou cometendo um erro, o lateral ali do Al Hilal, desperdiçando uma grande chance. E aí a grande chance, efetivamente, o Michel roubou a bola, tocou para o Salem, e ele cara a cara com o Santos, ao invés de finalizar, foi ali com um preciosismo, né, a mais, e aí acabou cortando o defensor e finalizou fraco para a defesa do goleiro Santos. Final de jogo, Flamengo eliminado do Mundial de Clubes, vai para a disputa do terceiro lugar, seguindo o caminho dos sul-americanos que pararam nas semifinais. A exemplo de Flamengo agora, Atlético Mineiro em 2013, Internacional em 2010, Atlético Nacional em 2016, Palmeiras em 2020. Por sinal, o último campeão brasileiro entre os não europeus, campeão mundial, e até mesmo o último campeão mundial entre os não europeus foi o Corinthians aí em 2012, a época vencendo o Chelsea. Os últimos brasileiros no mundial tiveram o seguinte desempenho: 2017 Grêmio vice-campeão, 2013 Galo
terceiro lugar. Palmeiras em 2024, lugar 2021, vice-campeão. E agora o Flamengo em 2019, vice-campeão, perdeu a final contra o Liverpool. E agora em 2023, mas valendo para 2022, vai para a disputa de terceiro lugar, pegar o perdedor ali de Al Ahly e Real Madrid. Em relação ao futuro de Vitor Pereira, gente, complicado, né? Complicado porque ele perdeu a final da Supercopa, agora ele passa por um vexame no Mundial de Clubes. É claro que o Al Hilal tem um bom time, tem um investimento na Arábia Saudita, a visibilidade desse futebol vem crescendo ainda mais, mas nada justifica uma derrota dessa magnitude para a equipe do Al Hilal, que por sinal tem grandes valores, como eu já citei, e mereceu vencer. Mas a diferença, o Flamengo perdeu fisicamente também, gente. Fisicamente o Flamengo parece cansado, não parece no seu ápice. É claro, é início de temporada, mas se você tem, já no primeiro semestre, grandes decisões como essas, por que não se preparar antes? Por que não adiantar a pré-temporada? Né? Esse é só mais algum questionamento. Permanência de Vitor Pereira. Não sabe o que vai acontecer, a tendência é de que ele permaneça, mas a grande pressão estará sobre 2 pontos agora. Recopa Sul-Americana, duelo contra o Independiente Del Valle, jogos de ida e volta, e a ida lá no Equador, na altitude, é importante citar, e Campeonato Carioca, onde nós temos um Botafogo, um Vasco e um Fluminense que podem dar trabalho especialmente. Futuro do Flamengo é isso que a gente tem para falar. Informações em relação a saídas ou não, e aí a gente não tem ainda nada concreto. A tendência é que o Vitor Pereira realmente permaneça. Mas um Flamengo em crise, um Flamengo que passa por problemas e turbulências, errou e muito ao perder Dorival Júnior, ao deixar perder Dorival Júnior, ao colocar o cara para escanteio, o campeão de Libertadores e Copa do Brasil. Quem vai fazer isso para trazer um cara que não ganhou absolutamente nada, saiu pela porta dos fundos de outro clube grande do futebol brasileiro, mas é isso. O Flamengo pecou pelos seus erros, errou e muito, e agora colhe os frutos de decisões erradas para a temporada. Já foram 2 decisões pelo balde, a gente pode falar assim, a água levou, a correnteza levou e o Flamengo está, digamos, precisando de uma levantada de ânimo, de uma mudança de astral, e isso só vai acontecer realmente com o retorno dos bons desempenhos, mas a cobrança não vai deixar de existir. E vocês, o que pensam dessa decisão, desse jogo importante contra o Flamengo, a segunda decisão na temporada, em que a equipe tropeça? A culpa é de quem? Vitor Pereira? Direção? Grupo de jogadores? Comenta e inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!